Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre Fibonacci. Mas o que é isso, Fibonacci? Bom, Fibonacci é uma estratégia muito utilizada para análise técnica. Então a gente vai ver um pouquinho aqui qual que seria ali mais ou menos o melhor momento de entrar num ativo ou você se proteger de eventuais oscilações do mercado para você não ficar mal posicionado em preços. E lembrando que hoje, exatamente dia 23 de novembro, quando eu gravo esse vídeo, é o aniversário de Fibonacci, Leonardo Fibonacci, que é um matemático excelente que criou essas regras aí do número de ouro, né? Que é a regra ali onde tem os padrões da natureza. Então é muito legal, até se você puder ver esses conteúdos mais a fundo, você vai adorar como que funciona ali a ideia de Leonardo Fibonacci. Bom, agora eu vou compartilhar com você a minha tela e vou te explicar como a gente olha isso na parte técnica. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tô com um gráfico do Ibovespa, que é um gráfico contínuo, para a gente acompanhar aqui as oscilações de preço, de tendência. Nós sabemos que não é linear, né? Os preços eles se movimentam, as tendências. Então aqui, ó, do lado direito, eu vou pegar aqui, ó, o Fibonacci, e eu vou pegar desse fundo aqui que eu tô marcando e vou subir até esse último topo. E vou mostrar para vocês. Vou ampliar um pouquinho aqui a tela. Então eu peguei aqui mais ou menos março de 2020 e até esse topo aqui junho de 2021. Então, olha só o comportamento do Fibo, que isso a gente pode entender como um suporte e uma resistência, tá? O preço saiu desse fundo, ele testou até esse próximo ponto aqui, ó, uma parada de Fibonacci. Então, pessoal, eu vou marcar aqui para vocês, ó, saberem sim do que eu tô falando, tá? Esse fundo aqui, ó, que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma marcação, tá? Então, quando eu entendo que aqui fez um fundo, ou seja, o mercado respeitou essa movimentação, eu traçando esse Fibonacci, eu começo a ver as possíveis paradas dele. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho, ó, vários pontos aqui, tá? Isso aqui indica para mim aonde os preços podem chegar e sofrer uma resistência, ou seja, resistência de romper para um número superior. Então, aqui embaixo, ó, ele subiu, testou aqui ó, os 96 mil pontos, ele brigou nessa região. Então eu, como investidora, qual que é a minha tomada de decisão? Eu espero o fechamento do dia. Se ele respeitar esse fechamento e seguir no outro dia o mesmo padrão, eu sei que reverteu a tendência. Então eu vinha de uma tendência de baixa e aqui eu fui testando. Ó, aqui passou a primeira onda. Eu entendo que esse próximo nível de 88.500 fez um suporte. Então, aqui eu posso entender que eu posso comprar até o próximo nível de Fibo. E vocês veem como ele respeita essas retrações de Fibonacci, né? Que são as linhas que eu tracei aqui, ó. Então, quando eu tenho essa visão, acaba ficando muito mais fácil para eu tomar a decisão. Aí vocês viram que ele brigou lá na retração de Fibonacci, ó, ele saiu de 96 mil pontos, foi lá para os 100 mil pontos, brigou, corrigiu, voltou para os mesmos 96 mil pontos, então eu entendo que força um suporte e acabou cravando aqui um rompimento que a gente chama. E aí ele saiu desses 100 mil pontos aqui, ó, e ele aguçou até o último movimento que foi passado aqui, ó. Então ele travou nisso aqui. Então quando eu estou direcionada para este trabalho, quando eu olho, eu faço isso aqui foi simples, tá? Existem vários outros estudos que você pode colocar dentro de um gráfico, mas só olhando pelo Fibonacci, ele consegue te dar uma clareza para você não ficar mal comprado, para você ver se o ativo ele está oscilando muito, que fica aquela especulação de compra e venda. Geralmente isso é quando sai muita notícia no papel, no ativo, né? Que você vê muitas especulações e principalmente no mercado mais sensível, por exemplo, como empresas de varejo, que tem uma oscilação gigantesca, empresas de aviação, que é muito cíclico. Então a gente acaba vendo, pô, se eu tenho uma retomada de economia, então eu sei que empresas de aviação, empresas que mexem com turismo, empresas que mexem com varejo, ela vai oscilar
para maior. Só que como eu tenho uma margem muito apertada desses ativos, não sendo muito saudável para você carregar numa carteira, trabalhar como longo prazo, então ele oscila bastante. Então fica aquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E para você não ficar mal posicionado, essas análises que a gente chama de suporte, né? Eu vi um preço, testou, suportou. Eu entendo que é um suporte ali, eu posso comprar porque eu sei que vai chegar no outro nível, né? Eu tenho essa ideia, que vai bater ali numa resistência. Né? O que seria resistência? O último preço negociado. Então, por exemplo, como o mercado são movimentado por pessoas, então se eu tenho um preço de memória, que isso reflete muito num gráfico, então eu sei, igual quando ele chegou aqui, vamos voltar para o gráfico, a 61 mil pontos. Poxa, isso aqui foi o fim. Você vê como foi a recuperação, foi rápida. Isso aqui foi na pandemia, né? O índice saiu ali dos 120 mil pontos e desceu, assim, numa forma exasperada e cravou nos 61 mil pontos. E aí, passando os dias, o mercado foi subindo, então eu entendo que ali respeitou um suporte. Então, quem entendia ali de gráfico e entendia que poderia subir esse movimento, fizeram ótimas aquisições, como aqui no escritório na parte de ações. Como entendemos que eram preços surreais de empresas maravilhosas, entendíamos que ali era o momento de começar a montar a posição. Então pegamos ativos extremamente baratos, né, preços que a gente não via há décadas, e a gente conseguiu se beneficiar. Então entender o movimento do mercado e principalmente os possíveis pontos que você pode ficar confortável numa compra é o ideal. Então o Fibonacci é uma das estratégias assim que eu particularmente gosto muito, respeito muito, trabalho só com análise técnica, mas eu gosto muito de olhar o ativo que eu gosto de pôr em carteira para ver se é um momento, se ele está sobrecomprado, está sobrevendido, né? Olhar o ponto gráfico é muito interessante para você fazer excelentes alocações. E se você quiser saber mais como funciona, aqui eu passei uma parte superficial, que são uma das possibilidades, porque às vezes você, como cliente, principalmente iniciante, você olha um preço ali, uma empresa legal, e você não tem noção se está comprando a empresa muito cara ou não. Às vezes acontece muito isso, as pessoas compram um ativo que é muito bom, só que graficamente, preço dele de referência está muito caro. Então você pode esperar mais um pouco, tem outros tipos de estratégia para se beneficiar disso. Então não deixe de deixar aqui a sua dúvida, o seu comentário, e se você gostou desse vídeo, se você gostaria de saber mais a fundo como que funciona, para a gente poder elencar aqui mais situações que você pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, tá certo? Então, obrigado por hoje e eu te espero no próximo vídeo.